Prontinho, pode iniciar. Bom, então, a disciplina que a gente começa hoje é a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Uma matéria muito robusta, com alguns detalhes. E aqui a maioria dos alunos que tem aula com RH, com a parte de gestão de pessoas, já me conhece. E então essa disciplina vai abordar a psicologia organizacional. O meu objetivo, né, como sempre, é tentar traduzir o conteúdo de maneira prática, clara, objetiva, facilitando o aprendizado teórico. E hoje é o nosso primeiro encontro, né, de 3 encontros que teremos aí nos próximos meses. Então, começando, vamos entender o que é psicologia, né? Antes de entender o que é psicologia organizacional, vamos entender o que é a psicologia. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, né? Estuda os processos mentais, estuda como as pessoas pensam, sentem e agem, né? Então, os principais temas da psicologia são as emoções, a personalidade, o aprendizado, a memória, a motivação e os relacionamentos. A psicologia estuda a nossa mente, não no aspecto biológico, né, que seria um neurologista, mas no aspecto mesmo das nossas emoções, pensamentos e personalidade. Então, a psicologia busca entender como é o ser humano e a sua interação com o ambiente e com a sociedade como um todo. Portanto, se isso é psicologia, a psicologia organizacional, que organizacional vem de organização, de trabalho, é uma área da psicologia que estuda o comportamento humano no ambiente de trabalho, especificamente. Por isso que existe essa disciplina aqui, né? Que a gente está falando de gestão de pessoas, de RH, de administração. Então, é um tema relevante para que a gente possa entender melhor os colaboradores. Então, a psicologia organizacional, ela é uma área, né? Onde ela ajuda as empresas na questão de como o comportamento influencia no desempenho, como o comportamento influencia no clima, na motivação e, consequentemente, nos resultados da empresa. A psicologia organizacional trabalha com temas como motivação, liderança, comunicação, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, cultura, trabalho em equipe e saúde mental. Então, a psicologia organizacional pode ajudar em vários temas relacionados à gestão de pessoas. E, como a gente sabe, as empresas dependem das pessoas para ter resultados. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre os colaboradores da empresa onde a gente atua, mais a gente tem chance de ter melhores resultados, melhores desempenhos. Então, o objetivo da psicologia organizacional é equilibrar os interesses da empresa com os interesses das pessoas. Os interesses das pessoas, principalmente voltados ao bem-estar, tanto físico quanto psicológico, quanto de autoestima, né? Então, isso significa que a psicologia organizacional auxilia os colaboradores a se desenvolverem, a promover satisfação, saúde no trabalho e apoia a empresa no alcance das suas metas, no que tange escolher as melhores pessoas, treinar as pessoas da melhor forma possível. Então, a psicologia organizacional, ela nos ajuda, né, enquanto gestores, a selecionar as pessoas mais adequadas para cada função, por exemplo, por meio de testes psicológicos, testes de comportamento, a gente consegue escolher a pessoa melhor para a nossa empresa, que tem o perfil mais adequado. A psicologia organizacional ajuda na motivação e engajamento, porque como ela estuda a mente das pessoas, às vezes, tendo alguns momentos ali, com algumas teorias da psicologia, e algumas conversas com os colaboradores,
a gente consegue ali, entender quais são as reais motivações das pessoas, o que engaja, o que não engaja, o que motiva. A gente tem ferramentas como pesquisa de clima, né, que pode ter um viés ali todo voltado para o comportamento, né? Então, isso tudo pode apoiar as empresas nas melhores decisões. A psicologia ajuda na comunicação interna, né, na melhor abordagem sobre temas. Consequentemente, tudo isso, né, se a pessoa se sentir mais satisfeito, diminuir a rotatividade, o absenteísmo, o absenteísmo até por questões de atestado, né, então, por exemplo, de saúde mental, até mesmo física. A psicologia ajuda a desenvolver líderes e equipes, né, com treinamentos e desenvolvimentos também voltados para comportamento, não só para técnica. Ajuda a resolver conflitos, né, que se a psicologia organizacional entende de comportamento, de emoções, de pensamentos, pode auxiliar na redução de conflitos. A psicologia organizacional ajuda a prevenir estresse, burnout, adoecimento mental e promover bem-estar e qualidade de vida do trabalho. E por que ela é importante, então? Porque ela ajuda a empresa a tomar decisões mais justas, com mais embasamento, ela auxilia a valorizar o fator humano, a reduzir problemas de comportamento e questões emocionais, melhorar o desempenho individual e coletivo e criar um ambiente de trabalho mais saudável. Um exemplo prático, né? Uma empresa que tem uma alta rotatividade e muitos conflitos. Então, muitos conflitos entre as pessoas, muita gente entrando e saindo. A psicologia organizacional poderia, ali nessa situação, ajudar a identificar as causas reais daquele problema, aplicar pesquisas de clima para entender por que as pessoas estão saindo, treinar os líderes para tentar melhorar o desempenho da equipe, a convivência da equipe, o clima organizacional, as relações. Ela pode ajudar a revisar os processos de seleção, talvez o problema está contratando pessoas inadequadas, então elas não vão permanecer. Implementações de motivação e desenvolvimento, né? Então, com tudo isso, a empresa tende a reter mais os seus talentos que a gente, não sei se vocês tiveram essa disciplina, mas a gente fala na disciplina de avaliação de desempenho e retenção de talentos, ajuda a melhorar o ambiente, ajuda a aumentar a eficiência da empresa. Então, resumidamente, o que é a psicologia organizacional? É a psicologia aplicada ao trabalho, certo? Então, é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais dentro das empresas. Os objetivos principais: compreender o comportamento humano no trabalho, promover o bem-estar e satisfação de pessoas, melhorar o desempenho e a produtividade, aprimorar as relações entre as pessoas, né, melhorar o clima organizacional. E a psicologia organizacional, resumidamente, entende o ser humano e sua interação com o trabalho. E tudo isso por quê? Porque organizações mais saudáveis conseguem oferecer melhores condições tornam as pessoas mais felizes, mais satisfeitas, consequentemente mais produtivas, as empresas podem ter melhores resultados e, seguindo o fluxo ideal, a empresa também devolver esses resultados para as pessoas, né? Então, é um ciclo. Então, qual que é o papel do psicólogo organizacional? No papel, muitas empresas podem ter tudo perfeito, né, no escrito. Então, todos os papéis ali bem desenhados, os departamentos, as atividades, os cargos. Só que a empresa não é feita de papel e não é feita só de processos, é feita de pessoas. Pessoas são comportamentos, são atitudes e são emoções. Então, não tem como você ter uma empresa sem pessoas, não tem como ter pessoas satisfeitas se você não entender sobre elas. E a psicologia organizacional, ela não trata nenhuma questão clínica, não é o foco dela fazer terapia, psicanálise. A psicologia organizacional, ela desenvolve as pessoas e trabalha para as empresas no sentido de promover satisfação, né, como já foi dito, trabalhar o comportamento das pessoas, entender como as pessoas pensam, como elas se motivam, como elas se relacionam, como elas interagem com o ambiente corporativo onde elas estão inseridas. E por que o comportamento humano é tão importante, então, para uma empresa? Porque vamos pensar o seguinte: cumprir prazos é um comportamento. Se eu não quiser cumprir, eu não cumpro. Se eu quiser, eu cumpro. Colaborar com os meus colegas é um comportamento, porque é uma decisão, eu posso querer colaborar ou não. Atender bem os clientes, eu posso querer atender bem ou não. Comunicar os problemas, eu posso ou não. Seguir regras, eu posso ou não. Então, tudo isso é comportamento. Diferentemente de emoções. Que emoções, por exemplo, alegria, motivação, desânimo, estresse, são emoções. Mas concorda que essas emoções influenciam totalmente no comportamento?
Se eu estou desmotivada, estou me sentindo desmotivada, frustrada, isso pode ou não, né? Mas geralmente sim, influenciar no meu comportamento, onde posso me tornar mais desleixada, menos comprometida. E mesmo se eu não me tornar menos comprometida, eu vou ficar menos interessada. Então, em algum nível, as emoções com certeza influenciam no comportamento. E o comportamento influencia na atitude, influencia na ação. Então, eu vou entregar se eu optar por entregar. Se eu não quiser entregar o que a empresa espera, eu não vou fazer, né? Então, isso é comportamento, tá? Então, o colaborador motivado, ele vai seguir as regras direitinho, ele vai propor melhorias, ele vai querer dar o seu melhor. E o colaborador desanimado pode evitar responsabilidade, pode cometer mais erros, vai ser desinteressado, pode atrasar tarefas. Tudo isso, de uma forma geral, é comportamento, né? Então, quanto mais a gente trabalha o comportamento das pessoas nas empresas e todas essas questões que a gente já comentou, de motivação, de satisfação, de entendimento, mais a gente tem chance de ter comportamentos positivos. E a psicologia organizacional ajuda a perceber coisas, elementos, situações que às vezes ficam um pouco ocultas, né? Então, por exemplo, às vezes um gestor que não tem muito conhecimento, que é iniciante, ele pode entender que um colaborador que não está entregando resultado, ele está com falta de comprometimento ou com preguiça, né? É porque essa é a análise mais simples, é uma análise preguiçosa, né? É muito fácil falar que o colaborador simplesmente não quer fazer. Mas por quê? Pode ser porque esse é o perfil dele, né? Mas aí vale analisar se ele sempre foi assim ou ele está sendo assim agora. Então, a psicologia organizacional ela tem um embasamento teórico para trazer mais formação, para ir mais a fundo, para investigar mais, né? E aí, por exemplo, nesse caso de um funcionário que não está entregando tanto e que superficialmente se acha que é preguiça ou falta de comprometimento, a psicologia organizacional, investigando melhor, pode revelar que, na verdade, ele não tem clareza sobre as metas dele, ele tem problemas com a liderança, ele tem conflitos internos, que às vezes não é percebido, ele tem uma desmotivação crônica ou sobrecarga de trabalho. E desses pontos aqui, tem alguns que podem ser trabalhados, e tem outros que talvez sejam mais difíceis. Se ele tem um conflito interno invisível, que foge do âmbito organizacional, uma coisa pessoal, talvez é uma coisa que não dê para ser trabalhada. Mas, se é uma sobrecarga de trabalho, com certeza dá para resolver, para melhorar. Se é falta de clareza sobre as metas, dá para resolver. A pessoa às vezes não está entregando porque ela nem sabe o que tem que entregar. Né? Então, a psicologia organizacional ela traz um olhar mais humano para compreender as reais causas das coisas que acontecem dentro da empresa com as pessoas. E a gente tem um autor aqui que descreve, então, que a psicologia organizacional ela tem algumas funções principais, que é o avaliador, que é regular competências, analisar o desempenho, criar mecanismos justos de compensação, o técnico, que é alinhar o recrutamento e seleção, né, a estratégia da empresa, escolher as melhores pessoas, o catalisador, que é dinamizar a comunicação e facilitar os processos de mudança dentro da empresa, o assessor, que já traz um viés ali de sensibilização, de aconselhamento, principalmente com relação aos líderes, né, aos fatores motivacionais, e de consultor, de diagnosticar o clima organizacional e algumas funções de relacionamento. E tem um outro ator que traz aqui umas subespecialidades, né? A psicologia de pessoal, que analisa as diferenças entre os indivíduos, o comportamento organizacional, que estuda a interação entre as pessoas, a ergonomia, que avalia a relação do trabalho, do trabalhador com o ambiente, né? Não só nos fatores físicos, né? Mas também nos fatores psicológicos, se ele está bem encaixado, se a empresa oferece condições. Orientação de carreira, que traz aí um viés de aconselhamento vocacional, né, e tudo mais. O desenvolvimento organizacional, né, que ajuda a implementar mudanças para melhorar o desempenho. E as relações industriais, que ajudam a mediar questões que envolvem legislação trabalhista, né. Então, tudo isso pode ser atuação psicólogo organizacional. E quem que pode ser, então, chamado de psicólogo organizacional e trabalhar especificamente com isso? Quem tem graduação em psicologia, muitas das vezes vai precisar ter uma especialização, dependendo de onde ele for exercer a atividade, e ter o registrativo no Conselho Regional de Psicologia. Então, é essa pessoa que pode atuar como psicólogo organizacional.
Então, por que a gente está vendo essa disciplina, né? Se isso aqui não é o nosso caso. Porque a gente não precisa ser psicólogo para usar alguns conhecimentos que a psicologia traz, alguns conceitos, né, algumas teorias, uma base teórica que ajuda a gente a entender o comportamento humano e pode ajudar a gente a tomar algumas decisões mais conscientes, né? Então, para ser psicólogo, você precisa ter formação. Mas para usar o conhecimento de teorias, de autores, não é necessário. Então, muitos profissionais de RH o RH e a psicologia são bem afins, né, no sentido dessa questão do comportamento humano no ambiente laboral. Então, principalmente para quem trabalha com RH, a psicologia ela traz conhecimentos muito úteis, né? Então, essa disciplina é muito válida. A psicologia organizacional na gestão de pessoas, né, eu já tinha comentado brevemente antes, mas ela pode atuar nesses 4 pontos principais aqui, né, que é o recrutamento e seleção. Então, você tendo conhecimento sobre como reconhecer melhor os perfis das pessoas numa entrevista, né? Porque às vezes você enquanto RH, não pode aplicar um teste psicológico, não pode aplicar um teste de comportamento, né? Você vai ter que contratar um psicólogo para isso. Mas numa entrevista, se você tiver um conhecimento maior, você vai conseguir perceber na entrevista alguns detalhes do comportamento da pessoa que entrega, né, alguns traços de personalidade, né? Como você pode aplicar dinâmicas, observar alguns pontos, assim, que às vezes pode ajudar a reconhecer melhor os perfis. Na integração e treinamento, se você entender como se desenvolve a aprendizagem dos colaboradores, né? Se você conseguir entender qual que são os melhores formatos para você conseguir atingir o conhecimento para aquela pessoa, né? A gestão de conflitos, compreender as causas raízes dos problemas, não ficar naquela análise superficial, né? Ir a fundo, ter ali uma aptidão, né? Uma habilidade de conversar, de ouvir, de extrair ali da pessoa o que está se passando, para tentar resolver conflitos, né? De uma forma mais equilibrada. Ajuda no clima e na retenção, então conhecer os verdadeiros fatores que influenciam a satisfação das pessoas, o que realmente motiva, o que realmente vai fazer as pessoas quererem permanecer na empresa, porque principalmente a motivação, ela é algo muito subjetivo, né? Então, porque a motivação, para muitas pessoas, pode ser que o fator financeiro seja o fator principal. Mas a gente vem percebido uma geração que não é bem assim, né? O fator financeiro não é o mais importante. Então, quando a gente tem um conhecimento maior sobre pessoas, sobre comportamento, e a gente desenvolve algumas habilidades relacionadas a isso, a gente entende melhor o grupo com quem a gente está trabalhando e a empresa consegue oferecer coisas mais certas para aquele grupo permanecer. Porque não adianta oferecer várias coisas legais na empresa, senão aquele grupo que não é o que aqueles colaboradores estão desejando. E a gente precisa separar, então, aqui os territórios do mercado de trabalho, né? Porque, igual eu comentei, RH e psicologia é muito, assim, próximo dentro da empresa. E também tem uma outra área que são os coachings, né? Que também tem uma atuação que pode se confundir, né? Então, o que seria a separação disso tudo? Eu vou começar com a psicologia, dizendo que a psicologia é a ciência, é o estudo, é o embasamento teórico, fala de comportamento humano, fala de emoção, de pensamento, então ela traz ali uma fundamentação de estudo que nos ajuda, né, a ter melhores diagnósticos do que está acontecendo na empresa, às vezes tomar decisões mais assertivas, né? Então ela traz aí todo um conhecimento e quem atua com psicologia aí tem essa condição de fazer análises mais profundas, né, sobre alguns comportamentos que às vezes quem não tem esse conhecimento não vai ter a mesma capacidade de analisar. Já o RH, ele trabalha com vários subdepartamentos, né, dentro da empresa, né, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, no quais a psicologia auxilia, mas o RH, ele trata muito da estruturação de tudo isso, né, então o RH trata com políticas, com processos, com rotinas, com regras, com questões trabalhistas, né, então o RH é como se fosse a estrutura, né, de tudo aquilo, o esqueleto de tudo aquilo, que trata sobre pessoas dentro da empresa. A psicologia, ela traz ali um conhecimento para entender sobre o comportamento e como as pessoas se desenvolvem. E o coaching,
ele já tem uma atuação um pouco diferente, porque o coach ele tem um trabalho mais voltado para ação, né? E geralmente ele tem um foco muito individualizado. Então, quando eu contrato um coach, geralmente ele vai ser feito ali um diagnóstico, de uma forma bem resumida, tá? Vai ser feito um diagnóstico, vai ser tratado ali quais são as metas que eu quero alcançar, por que eu procurei esse profissional, e ali é traçado todo um plano de ação de coisas que eu, enquanto indivíduo, né, que quero me desenvolver, vou ter que realizar para alcançar as minhas metas. Então, o coach, ele ajuda a traduzir em metas e ações os meus objetivos. Então, o coaching dentro das empresas, eu não percebo uma atuação muito constante, muito forte, né? Poucas empresas hoje têm essa condição de oferecer um profissional para atender as pessoas de forma muito individualizada. Às vezes, alguns programas ali de treininho ou de desenvolvimento de liderança, mas de uma forma geral, o RH, a psicologia atua mais próximo dentro das empresas. Eu diria que o coach, ele é um profissional que atua de forma mais autônoma, né? Quando as pessoas contratam ele de uma forma mais particular. E aqui tem um compilado, né, para a gente entender as diferenças. Então, o objetivo do RH é gerenciar pessoas e processos, o objetivo da psicologia é compreender o comportamento humano e do coaching é ajudar a atingir metas. O foco do recursos humanos é a estrutura corporativa como um todo e as políticas. Da psicologia, o foco é a relação psicologia organizacional. O foco é a relação do homem com o trabalho. E o do coaching é o desempenho operacional e futuro, né? O coaching fala muito de um desenvolvimento futuro. A formação de RH é gestão de RH, né? Tem o tecnólogo de gestão de recursos humanos, né? Ou administração. Ou a pessoa pode se formar numa outra área e fazer uma especialização, né? Uma pós-graduação. Para atuar na psicologia, precisa da graduação em psicologia. E o coaching precisa de alguns cursos de capacitação e metodologia. O diferencial do RH é que conecta todas as áreas da empresa. O da psicologia é que a psicologia tem formação para dar diagnósticos mais profundos e laudos, então tratar com testes, né, com dinâmicas, tratar de questões mais profundas da personalidade do indivíduo, né, testes de atenção, de concentração, então consegue dar ali diagnósticos mais profundos sobre as pessoas. E o coach, o diferencial é que ele organiza a ação, né? Ele é muito voltado para a ação, ele traduz metas em ação, mas ele não foca em psicopatologias. Psicopatologias é apenas para os psicólogos. E dentro do ambiente organizacional, isso aí, a psicopatologia é uma das atuações do psicólogo organizacional, mas ele tem várias, né? Então, um profissional, um psicólogo, um profissional de RH pode ser coach? Pode, né? Agora, um coach não é psicólogo. Então, a gente tem que saber que cada um tem o seu papel e os seus limites. E aqui dando um exemplo, né? Vamos supor que a gente está falando aqui do desenvolvimento de um colaborador que eu chamei aqui de Marina. Sobre o desenvolvimento da Marina, o RH estruturou o plano de desenvolvimento, definiu as regras do cargo dela, ofereceu treinamento. A psicologia investigou as motivações da Marina, mapeou seu perfil comportamental através de testes, analisou como ela reage à sua liderança. Então, agora, com a psicologia, o RH tem todo o perfil dela mapeado. E o coach, ele trabalhou individualmente com a Marina para definir um plano de ação prático para desenvolver as soft skills exatas necessárias para a vaga. Soft skills são habilidades comportamentais, né? Necessárias para a vaga. Pode ser uma vaga futura, né? Enfim. Então, cada um ocupa o seu papel. E lembrando que, assim, a questão do coaching, ele é um profissional muito valioso, mas ele não substitui o psicólogo, ele não faz terapia, ele não faz avaliação psicológica, ele não é um profissional de RH, porque a questão do coach ficou um pouco banalizada, porque não existe, é uma profissão nova que está se formando
com relação às credenciais que a pessoa precisa ter, a formação que ela precisa ter, ainda é uma coisa que não é totalmente bem definida, né? Então, o que o profissional de psicologia tem que ter para ser psicólogo? Graduação em psicologia. O que o coach precisa ter? Não tem uma definição exata, né? Então, por isso, muita gente acha que fazendo um curso, que às vezes não é o melhor, pode ser coach, né? E, como eu disse, se tornou um pouco banalizado. Então, o coaching, o verdadeiro coaching, ele oferece ali para a pessoa que ele está atendendo uma clareza de ideias, né? Ele tem ali recursos e ferramentas para ajudar a pessoa a atingir suas metas, como eu disse. Então, por exemplo, se a minha meta é alcançar uma promoção na empresa que eu trabalho em tantos meses, aí ele vai fazer toda uma investigação. Tá, qual que é a sua empresa? O que você acha que você precisa desenvolver para chegar até lá? O que a empresa exige para ocupar aquele posto? O que você pode fazer? Quanto tempo você tem para se dedicar a essa meta? E faz todo um plano para que você alcance aquele objetivo. Isso é o trabalho de um coach. E isso pode ser em várias vertentes da sua vida. Ele pode trabalhar com você a questão profissional, o autocuidado, às vezes uma meta de relacionamento, né? Só que, igual a gente vem comentando aqui, o coaching, muitas das vezes ele não tem formação sobre comportamento humano, né? Ele tem uma formação sobre plano de ação, sobre ferramentas, recursos que auxiliem, mas o estudo do comportamento humano é muito delicado, né? E muito profundo, né? Então, aqui, o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, a gente está pincelando alguns temas sobre o comportamento humano, sobre a psicologia organizacional, para a gente tenha ali, para que a gente desperte alguns pensamentos da importância desse tema. Mas cabe a cada um se aprofundar, se especializar, se for um tema que você acha interessante, ou se for um tema que você acha que contribui mais para a sua carreira, se você quer ser um líder, ou se você quer ser um gestor. E o RH, o psicólogo e o coach trabalhando juntos, aí você tem um cenário completo, né? Que o RH ele torna tudo estruturado, junto com todas as análises da psicologia, junto com o trabalho individual do coach, e aí você consegue, né, ter ali realmente ganhos significativos, né, para o colaborador e para a empresa. E agora entrando aqui no nosso próximo tema, que é o indivíduo, motivação e satisfação no trabalho. E começar lembrando que todo CNPJ, né, toda empresa, é feita de CPFs, que são pessoas. Então, todos os negócios são feitos de pessoas, e por isso a maior estratégia é entender como essas pessoas funcionam. E as pessoas se comportam de maneira diferente dentro da empresa, né? Nenhum ser humano se comporta exatamente como o outro. Mesmo irmãos gêmeos, criados na mesma casa, estudando na mesma escola, na mesma sala de aula, fazendo os mesmos cursos, com a mesma família, tudo igual. Cada um vai se comportar de uma forma diferente. Isso porque as pessoas trazem duas variáveis que são as variáveis individuais e as variáveis ambientais. As variáveis individuais são aquilo que a pessoa já traz dentro de si, né? Dentro da infância, da adolescência, da fase adulta. Então, os traços de personalidade dela, né? A forma como ela interpreta o mundo. E as variáveis ambientais é o grupo social, a cultura, os fatores do ambiente, né? A sociedade onde ela está inserida. Então, por exemplo, como eu disse, irmãos gêmeos, na mesma casa. A interação que cada um tem com o pai, com a mãe, com outros irmãos, com os avós, não é igual. Dentro da mesma sala de aula, a interação que cada um tem com os amiguinhos não é igual. A forma como cada um dos filhos recebe uma ordem do pai, recebe um presente da mãe, recebe uma bronca, é diferente a forma como cada um recebe. As pessoas nunca serão iguais, né? E as pessoas passam a maior parte do seu tempo trabalhando, né? A gente dedica uma grande parte da nossa vida, das nossas horas no trabalho.
as pessoas amadurecem dentro do trabalho, as pessoas se educam dentro do trabalho, né? As pessoas vão se desenvolvendo, o seu comportamento, a sua personalidade vai mudando. Então, assim, do mesmo jeito que nós, a cada ano, a cada dia, estamos amadurecendo, isso reflete no profissional que a gente é, que também amadurece, também muda, né? E daqui para frente, a gente vai então entender melhor o homem, o seu papel, as suas motivações e a sua satisfação no trabalho. E o primeiro tema com relação a isso é a cognição. O mistério do comportamento. Por que duas pessoas reagem de formas completamente diferentes, né? Então, como eu disse, a resposta não está no fato, mas como o cérebro da pessoa processa aquilo. Então, duas pessoas que passam exatamente por uma mesmíssima situação, cada uma vai processar a situação de uma forma diferente. E por que isso? Porque, de acordo com o Kevenato, né, as pessoas, elas têm o viés cognitivo que traz para a gente um processamento de dados baseado no nosso filtro pessoal. Então, é como se os fatos, os dados, as situações, eles passassem por esse filtro pessoal para então gerar o comportamento. O que é esse filtro pessoal? São as nossas crenças, os nossos valores, as nossas experiências. Então, se dois cobradores passam por uma mesma situação, cada um vai ter um comportamento diferente diante daquela situação, porque ele tem uma crença diferente, ele acredita em coisas diferentes, ele tem valores diferentes, ele viveu coisas diferentes, ele traz toda a bagagem dele de infância, de família, de amizade, de relacionamento, de lar, de autoestima, de princípios. Então, tudo isso influencia em como cada pessoa enxerga uma situação. E as pessoas reagem, que é o comportamento, reagem com base no que acontece de forma diferente por conta do filtro pessoal. Então, o comportamento é a reação das pessoas, né? As atitudes que elas têm com base numa situação. E o comportamento, ele tem os fatores externos e os fatores internos. Os fatores internos são a personalidade, né? Então, cada um tem uma personalidade diferente, a gente tem traços em comum, mas a personalidade completa da pessoa é única. A gente tem, cada um tem o seu fator interno de aprendizagem, né? Então, a forma como eu aprendo nem sempre vai ser igual à forma como meu colega aprende. Às vezes, para eu aprender, eu tenho que ver as imagens. Às vezes, para eu aprender, eu tenho que escrever o que eu estou aprendendo. Ou, às vezes, eu consigo aprender só ouvindo. Cada pessoa tem uma habilidade diferente de aprendizado. Outro fator interno é a motivação. Então, cada pessoa tem dentro de si algo que faz ela ter mais interesse, ter mais força para agir, né? E a percepção, que é como cada um enxerga as coisas ao seu redor, como ela recebe os estímulos, como ela processa os estímulos. E os fatores ambientais, falando aqui do ponto de vista organizacional, é o que está ao nosso redor. É a cultura organizacional da empresa que a gente está, é a estrutura da empresa, a hierarquia, as regras, o sistema de recompensas, as políticas, as normas, né? Então, isso é os fatores que estão ao nosso redor e são coletivos para todas as pessoas. E a gente tem duas teorias sobre a cognição que são muito interessantes, inclusive, que é a teoria de campo e a teoria do conflito. Na teoria de campo, o Lewin, ele postula que o comportamento humano é resultado da interação do indivíduo com o ambiente. Então, vamos entender como que o ambiente exerce força, exerce fatores com relação ao indivíduo. Ele tem até uma equação aqui, mas vamos traduzir isso aqui, que olhando a gente fala, nossa, meu Deus, o que é isso, né? Vamos traduzir. Isso aqui está querendo dizer que o comportamento é resultado da interação entre a pessoa e o ambiente. Então, o ambiente ele exerce força sobre o indivíduo. Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo 1. Como que o ambiente influencia no bom profissional? A gente tem um profissional excelente, talentoso, comunicativo. No cenário A, onde o ambiente é colaborativo, essa pessoa vai se sentir segura, vai ter autoestima, vai conversar com as pessoas, vai ter troca, vai se sentir bem recebido, vai ter trabalho em equipe, a pessoa vai se desenvolver.
Esse profissional excelente, no cenário B, do ambiente tóxico, ele vai se sentir retraído, ele não vai ser bem recebido, ele pode ficar acuado, ele pode ficar isolado, desmotivado e vai ter uma baixa produtividade. Então, é um profissional talentoso que vai ter um desempenho X no cenário A e vai ter um desempenho Y no cenário B. Então, aqui o ambiente tem total influência sobre a pessoa. Outro exemplo, falando aqui do contexto da infância. Um bebê que está numa sala onde não tem nada, uma sala, né, vazia, ele vai ficar desinteressado, entediado, provavelmente vai chorar, vai chamar para os pais. Agora, se você coloca naquele ambiente brinquedos, aí vai mudar totalmente o contexto. O bebê vai ficar interessado, vai interagir, vai brincar. Então, o que mudou ali? O ambiente. Gerou um comportamento totalmente diferente no indivíduo, que nesse caso a gente está comentando aqui, que é um bebê, uma criança. O exemplo 3. Olha como o ambiente não é só questões físicas, né? Mas, assim, outras, às vezes, até preocupações que o ambiente pode trazer. Então, eu quero comprar um carro novo. O que me influencia comprar? A necessidade de ter um veículo, o desejo de ter um veículo, o conforto que aquele veículo oferece, às vezes até o status. E o que me faz, o que vai em contra esse desejo? Às vezes, no ambiente onde eu estou inserido, o veículo é muito caro, às vezes as condições de financiamento não cabem no meu bolso, às vezes eu estou numa localização onde não tem facilidade de financiamento, onde as taxas estão altas, eu não tenho dinheiro nesse momento, o carro que é do meu desejo é muito acima. Tudo isso que eu falei agora são questões externas, não estão no meu controle. Né? Financiamento, garagem de carro, concessionária, nada disso está no meu controle, é tudo fator externo, que influencia na minha decisão de comprar um carro, que cria barreiras, que cria resistência, né? Então, o ambiente influencia nas nossas decisões também. E encerrando, né, a teoria de campo, tá? A gente vai falar agora da teoria da contradição, que é do Festinger. E nessa teoria, ele diz que o ser humano ele não tolera contradição, e aí vocês vão ver que isso é muito interessante, né? Por que mentimos para nós mesmos e como isso protege a nossa mente? Essa teoria, ela diz que o ser humano não tolera contradição interior. Então, o que são crenças? São as coisas que eu acredito. E as minhas ações são as minhas atitudes, o meu comportamento. Quando o meu comportamento não é de acordo com o que eu acredito, pode até ser que a gente tolere, que a gente siga a nossa vida, mas existe um desconforto dentro de nós, né? Crenças não são só valores e princípios, né? Às vezes não está relacionado com ética, nem com moral, nada disso, mas são coisas que eu simplesmente acredito, né? Coisas que eu trouxe ali durante toda a minha vida, pensamentos, e quando essas ações vão em discordância de tudo isso que eu penso, cria um desconforto interno. E a gente vai entender como isso funciona. Então, o que eu acredito é diferente do que eu faço. A gente tem o que é chamado de dissonância cognitiva. Um exemplo. Eu valorizo a saúde e quero emagrecer. Mas eu como uma caixa inteira de chocolate. Então, o que eu acredito é que a saúde é importante e o meu pensamento é eu quero emagrecer. Só que a minha ação é contrária. Aí o que eu faço? Eu vou justificar. Ah, não, mas eu mereço isso aqui, eu mereço comer esse doce porque eu tive um dia muito estressante. Eu mereço esse doce porque eu tô de TPM. Então, a gente justifica o fato da gente não estar agindo como a gente espera, como a gente mesmo pensa. Outro exemplo. Eu sei que fumar causa câncer. Eu posso morrer. Mas eu fumo todo dia. Aí eu vou justificar. Meu avô fumou a vida inteira e viveu 90 anos. Então, para que? Às vezes eu vou parar de fumar e não vai mudar nada. Então, quando a gente acredita em algo, pensa algo e age diferente, a gente se justifica. Isso aqui é como se fosse mentir para a gente mesmo, né? Mas é uma justificativa para diminuir o desconforto que a gente sente e ter um alívio. Então, o ponto de atrito é quando os nossos valores e convicções, né, estão em desacordo com o nosso comportamento. E aí a gente tende a buscar meios para aliviar esse mal-estar. E aí, o que acontece?
quando a gente está em desarmonia, né? Quando a gente está nesse ponto aqui, que a gente pensa diferente do que a gente faz, a gente está em desarmonia, a gente geralmente tem três comportamentos, que é mudar a nossa forma de agir, mudar o que a gente pensa, mudar o ambiente, ou conviver com isso e fingir que não está acontecendo. Então, exemplos. Ó, a gente tem um conflito detectado, né? Então, o que eu fiz é diferente do que eu penso. O que acontece? A gente pode mudar o comportamento, mudar a forma de agir. Então, eu acredito que fumar faz mal. E eu fumo. Mas o que eu vou fazer? Vou parar de fumar. Então, você mudou o seu comportamento para o que você faz, o que você pensa, está em harmonia. Eu vou mudar a minha crença, eu vou mudar o que eu acredito. Então, eu sei que fumar faz mal, eu acredito que fumar faz mal, mas eu continuo fumando e justifico para mim mesma, mudo o meu pensamento, crio algo para minha cabeça para justificar que eu não tenho interesse de mudar. Então, eu fumo, sei que faz mal, mas eu vou continuar fumando porque o meu avô fumou e não aconteceu nada com ele. Né? Ele viveu até 90 anos. Então, primeiro, você está mudando a sua forma de agir. Esse, você está querendo mudar a sua forma de pensar. Às vezes, na maioria das vezes, você não vai mudar a sua forma de pensar. Mas você vai criar uma camuflagem, você vai criar uma justificativa para se sentir melhor. E a outra opção é viver em desarmonia e não fazer nada. Então, eu acredito que fumar faz mal, mas eu gosto de passear com o meu cachorro. Não tem nenhuma relação. Então, você convive com esse conflito interno, pode ser que ele esteja te afetando ou não. Então, resumindo aqui, a teoria de campo. O foco principal é o ambiente te influencia, o ambiente exerce força sobre você. E na dissonância cognitiva, o foco principal é o conflito interno com base no que você pensa e no que você faz. Então, tudo isso aqui traz uma ideia para a gente de que a realidade é uma ilusão de ótica. Por quê? Porque o que é a realidade? Né? Muito filosófico, né? O que é a realidade, então? Porque o que é realidade para mim não é para minha mãe, não é para o meu namorado, não é para o meu amigo, não é para o meu professor, não é para o meu colega de trabalho. A realidade que eu vivo é única. A realidade que o meu amigo vive é única, né? E isso tudo faz a gente entender, então, que dentro da empresa, uma empresa composta de 10, 20, 30, 100 mil pessoas, é cada pessoa vivendo a sua realidade única. E como que a empresa, então, vai ter estratégias para fazer todas essas pessoas únicas aprenderem, se desenvolverem, contribuírem, colaborarem, relacionarem entre si, terem um bom desempenho, quererem permanecer na empresa, né? Então, por isso que o comportamento humano, essas questões psicológicas são tão interessantes, né? Para a gente que quer trabalhar com pessoas. E falando agora da natureza do homem e a organização. Hoje, a gente tem visto uma tendência constante de mal-estar contemporâneo. O que é esse mal-estar contemporâneo? É um aumento da ansiedade, do estresse, da angústia, do pânico. São várias questões aí emocionais, psicológicas, que trazem mal-estar para a nossa vida, né? E muitos sociólogos e psicólogos apontam que isso não é uma coincidência, é uma tendência da realidade que a gente está vivendo agora. E essa realidade está muito relacionada com as questões tecnológicas, né, que vêm se desenvolvendo cada dia mais. Muitas pesquisas apontam esses 4 pontos aqui como os principais que têm trazido, né, toda essa questão de aumento de ansiedade, de aumento da depressão. Então, o que seriam esses 4 pontos principais? A sociedade do desempenho, é aquela produtividade 24/7, né? Isso não tem nada a ver com escala de trabalho, com escala 6/1, 5/2, não tem nada a ver. É aquela pressão, ou do meio, ou interna. Eu não sei se vocês veem, como eu, vários e vários vídeos no Instagram, no TikTok, daquele tipo assim, trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem. Hoje eu acordei 6 da manhã, já fiz isso, e até às 10. Aí aparece aquele vídeo assim,
que você está fazendo agora? Sai da tela do seu celular. O que você fez hoje por você? O tempo é curto, né? Tudo isso, querendo ou não, causa uma pressão, né? E não só na internet, mas a internet é o veículo principal onde isso vem acontecendo. A hiperconectividade, que é um outro fator. É aquela questão de todo mundo estar conectado, né? Mas, ao mesmo tempo, desconectado, que é o individualismo. Por quê? Todo mundo está conectado no sentido de que eu posso ser amigo de qualquer pessoa na rede social, eu posso seguir qualquer pessoa, eu acompanho a vida das pessoas, sou bombardeado de informação, de vídeo, de dados, muitas coisas irrelevantes até. Eu sinto aquela necessidade de estar por dentro de tudo, eu não quero estar fora de nada, que é até um termo que surgiu agora, que é FOMO. FOMO é um termo que diz respeito de não querer estar por fora de algo, né? Eu fiquei com FOMO com relação ao evento X, alguma coisa que eu vi recentemente, ao Rock in Rio. Por quê? Porque eu não queria estar de fora daquilo, aí eu quero acompanhar, eu quero ver vídeo, eu quero saber o que as pessoas vestiram, quem estava cantando e tal. Então, a hiperconectividade não é saudável, né? E, ao mesmo tempo, tem o individualismo, porque está todo mundo conectado, mas é tudo superficial. As pessoas estão cada dia mais individualistas, não tem uma conexão real, não tem olho no olho, as pessoas não têm mais uma preocupação umas com as outras, não tem amizade, né? Então, é uma conexão totalmente superficial que, principalmente as pessoas que desenvolvem depressão, por exemplo, sentem a solidão desse mundo, dessa geração, não digo geração, mas essa tendência social que a gente está vivendo, né? E um outro fator é a cultura da imagem. Igual eu comentei vários e vários vídeos, né, do desempenho, das cobranças por produtividade, mas tem vários outros tipos de conteúdo que faz essa cultura da imagem, que é a comparação. Então, aquele tanto de gente tem uma vida perfeita. Tanto de gente que tem mansão, tem carro, apartamento, avião, lancha, jet ski, o emprego dos sonhos, o marido perfeito, os filhos perfeitos, a vida perfeita. Sendo que lá não existe, né? Sabemos que não existe. A internet é tudo venda de imagem. Tem várias e várias pessoas que alugam casa, carro, cachorro, que paga restaurante, academia, para poder fazer o seu conteúdo, para poder vender uma vida que não é real, né? Então, isso tudo traz a nós, pessoas, né, que muitas das vezes não somos da mídia, nós, pessoas normais, CLT, né, que estamos aqui vivendo uma vida mais tradicional, a gente se sente, poxa, por que eu não estou vivendo aquela vida? Por que o meu marido não é daquele jeito? Por que a minha casa não é daquele jeito? Eu trabalho tanto, tem gente que está ganhando dinheiro tão fácil, tem gente que está ganhando dinheiro com uma coisa tão irrelevante, né? Então faz a gente ter essas comparações e isso gera muita ansiedade, gera muita baixa estima. Então, tudo isso impacta as pessoas, a sociedade como um todo e, consequentemente, os meus trabalhadores. E cada pessoa tem o seu universo particular, né? Cada pessoa tem uma tendência a considerar o seu problema como prioridade. Isso é uma coisa natural, gente, isso não é defeito, né? Por exemplo, se eu estou passando por algo que me preocupa, que me angustia, eu vou olhar para mim primeiro, né? Eu vou preocupar comigo primeiro, vou achar às vezes que o meu problema é pior do que o outro. Isso é uma coisa natural. A gente faz das nossas vivências o nosso ponto de referência para o mundo, né? A gente busca constantemente esclarecer e resolver as nossas preocupações íntimas. Então, todo mundo no trabalho chega com o seu universozinho particular ali, né? Para resolver, para conciliar. Então, quando a gente chega no trabalho, a gente traz a nossa bagagem de experiências anteriores, de características pessoais, de preconceitos, de crenças, de valores, de conhecimentos, habilidades. Então, quando a gente chega na empresa, a gente não é uma página em branco, né? E a empresa é uma via de mão dupla, porque a empresa influencia o indivíduo, claro, né, com regras, com normas, com a cultura, com a remuneração, e o indivíduo também afeta a empresa por seus comportamentos, suas atitudes, né, com o que ela pode oferecer para a empresa, criando barreiras ou facilitando o processo. Igual a gente comentou, colaborar ou não colaborar é um comportamento que influencia a organização. Então, estamos o tempo todo sobre ação e reação, influenciando e sendo influenciado pelo meio, pelas pessoas ao nosso redor.
E essa natureza, né, de influências mútuas interage, né, com as nossas características, interage com o nosso comportamento, molda o nosso comportamento. E a empresa, ela, tanto a empresa como nós, temos expectativas, né? O que define o nosso papel enquanto indivíduo dentro da empresa? A gente, enquanto indivíduo dentro da empresa, temos as nossas expectativas pessoais, o que eu quero alcançar, o que eu vou fazer com a minha bagagem, aonde eu vou atingir, e tem as expectativas do ambiente. Então, o que o ambiente espera de mim? O que o meu chefe espera de mim? O que o meu líder espera de mim? O que os meus colegas esperam de mim? Então, o nosso papel enquanto indivíduo dentro da empresa é esse conjunto de expectativas, nossas e do meio. E a gente tem que saber administrar tudo isso, né, para a gente saber o que a gente realmente tem que entregar, como que a gente vai se comportar, com base em todas as expectativas, internas e externas. E é o encontro de objetivos, né? É a visão do indivíduo, né? A organização é o ambiente onde as pessoas têm condições de atingir seus objetivos. Porque na empresa a gente tem remuneração, na empresa a gente consegue ter estabilidade, se for o que eu procuro, na empresa a gente consegue ter desafios, na empresa a gente tem crescimento pessoal, tem reconhecimento. Então, o que o indivíduo espera da empresa? Todas essas coisas que a empresa pode oferecer. E a visão da empresa é: as pessoas são os meios pelas quais as empresas, os empresários conseguem atingir os seus resultados, né? O que a empresa quer? Lucro. O que a empresa quer? Qualidade no seu serviço, quer inovação, quer resultado. Então, as pessoas são o meio pelo qual as empresas conseguem tudo isso. Então, gente, os objetivos têm que se encontrar. Então, o resumo da jornada do homem. O ser humano, ele hoje, né, ele já traz uma bagagem enorme e ele está passando por um momento, na nossa sociedade, essa movimentação da nossa sociedade tem trago muito estresse, né? Por isso que a gente tem visto que a nova geração se preocupa muito mais com qualidade de vida e bem-estar psicológico do que com remuneração, né? Então, o ser humano, ele traz ali já os anseios, as preocupações, toda a sua bagagem, toda a sua história, e dentro da organização, ele sofre influência do meio o tempo todo, né, do ambiente. E aí, o acordo, então, é alinhar as expectativas que eu tenho com relação a mim, com relação à empresa, alinhar com as expectativas que a empresa tem sobre mim, né? E falando agora sobre a aprendizagem organizacional. O agente transformador de mudanças de comportamento. Então, a organização ela é feita de pessoas, tecnologia, resumidamente, pessoas, tecnologia e infraestrutura. A gente poderia colocar aqui processos também, mas no nosso conteúdo aqui são esses três pilares. E o pilar infraestrutura e tecnologia depende de pessoas, né? Infraestrutura é tudo, é software, é prédio, é cadeira, é mesa, é material, é impressora, é tudo. Sistema. E a tecnologia, né? Também é sistema, também é software, mas é mais no sentido de inovação, né? Como a tecnologia aprimora, otimiza, né, o nosso dia a dia. E para a infraestrutura e tecnologia existir, precisa das pessoas, claramente. Inteligência artificial precisa de pessoas. Para ela existir, para ela ser programada, para ela saber o que fazer, responder adequadamente, precisa de pessoas. E para as pessoas elas têm 4 variáveis principais, né, no que diz respeito à aprendizagem, né, no que diz respeito às aptidões, que é o compartilhamento de conhecimento, criatividade, inovação, modelos mentais, mas a forma da aprendizagem é um fator muito importante para as mudanças comportamentais. E o que é aprender? A gente fala aprendizagem. O que é aprender? Então, aprender é você transformar a sua experiência anterior numa coisa nova, né? Aprender é você absorver um conhecimento, praticar e ter uma mudança de comportamento. É você internalizar o conhecimento, desenvolver uma habilidade. Então, vamos aplicar um exemplo. A situação é: temos uma colaboradora nova que precisa aprender a atender clientes por telefone. Primeiro, ela aprende observando. Ela está com um colega que está acompanhando ela observa esse colega experiente realizar o seu trabalho, realizar as ligações, então ela já tem contato ali com a experiência. Aí ela vai internalizar isso. Como? Pela troca que ela vai ter com as outras pessoas da equipe e praticando. Então ela começa a
compreender e a praticar como falar de forma cordial, como ouvir com atenção, como resolver dúvidas rapidamente, como manter a calma diante de reclamações. Então, ela está transformando, né, a experiência e aprendizado. E aí resulta na mudança de comportamento, porque a partir do momento que ela aprende, ela começa a atender com mais segurança, resolve problemas com autonomia, com rapidez, comete menos erros, começa a receber elogios. Por quê? Desde o dia que ela iniciou, houve uma mudança de comportamento através do que ela aprendeu, através da experiência e da prática. E a gente tem aqui no nosso conteúdo 3 lentes sobre a aprendizagem, né? A primeira, que é a behaviorista, tenho dificuldade com essa palavra, ela diz que o comportamento, o foco dela, na verdade, é o comportamento observável, né? Ela diz que o gatilho são os estímulos do ambiente e que a resposta direta é o retorno que aquela observação vai trazer. Agora, a lente cognitiva foca nas crenças, nas percepções e nos aspectos subjetivos, onde o gatilho são insights, né? Pensamentos e lógica, e a compreensão do porquê que aquilo é feito e porquê de como é feito. E a lente experiencial, ela foca na interação do indivíduo com o ambiente, o gatilho principal para ela se desenvolver é por meio de tensão, conflito, e é um processo contínuo de revisão constante. Então, tem várias teorias sobre a aprendizagem. E a gente tem que entender, então, que a aprendizagem, ela se desenvolve no nível individual e no nível organizacional ou coletivo, né? Individual é na mente de cada pessoa. Eu sou um indivíduo, outro indivíduo, então cada um tem essa aprendizagem individual. E a aprendizagem se torna organizacional quando ela ocorre com a empresa toda, com um grupo ou com uma equipe, de forma que aquele aprendizagem gera uma mudança em todos aqueles indivíduos. Cria uma cultura, né? Se torna ali uma regra, uma norma. Então, a aprendizagem, ela começa com o indivíduo, na compreensão de um indivíduo, e esse conhecimento é transmitido através do aprendizado para o coletivo, né? Então, por exemplo, a gente vai transmitir um conhecimento da empresa, ou é o líder que vai transmitir, ou é um outro tipo de instrutor, no qual vai ter ali um processo de aprendizagem, de compartilhamento, e aí o passo 3 é tornar aquele conhecimento uma coisa institucionalizada, né? Seja um formulário, um processo, um procedimento, uma forma de conduta, né? Uma cultura. Então, o conhecimento é transmitido. E é um ciclo vivo, né? As ações individuais, né, geram ações coletivas, que geram retorno para o ambiente, e o ambiente responde, e aquilo gera uma retroalimentação. Porque a ação individual, que gera coletiva, que geram resultados de produção, de qualidade, de atendimento, gera uma reação do ambiente, seja do mercado, seja do cliente interno ou externo, que vai gerar ali um resultado daquele comportamento inicial que era do indivíduo. Então, é um ciclo. E o futuro começa nas pessoas, né? As organizações que pensam no futuro devem investir não só em infraestrutura e tecnologia, até porque uma máquina não se opera sozinha, né? E o motor da ação organizacional é a motivação. Então, por que entregamos resultados tão diferentes? Primeiro, por que 2 colaboradores entregam resultados tão diferentes e por que eu entrego resultado diferente, dependendo do ambiente que eu estou? Por que eu entrego resultado diferente, dependendo da tarefa que eu estou realizando? Então, eu, como indivíduo, posso ter um resultado diferente dependendo da atividade, dependendo da equipe, dependendo do líder. E por que isso acontece? Porque existe a motivação, que é o motivo para a ação, né? Resumidamente. A motivação é o que força a gente a agir, é o que impulsiona a gente a agir, a ter uma atitude, a ter um comportamento. E a motivação, ela vem de dentro ou de fora, né? Os fatores intrínsecos, que são os internos. Por exemplo, eu quero finalizar essa tarefa porque eu gosto de me sentir eficiente. Isso é interno. Ou eu quero terminar essa tarefa, vou fazer hora extra, porque eu quero ter um bom desempenho, com a expectativa de ter uma avaliação positiva e até uma promoção. São fatores externos. Por quê? Porque o que está me motivando é a promoção.
é a avaliação, é a validação, não é o meu sentimento de eficiência. Então, aqui a gente pode ver como a motivação pode ser interna, pode ser externa. Então, o que te move a agir? Pode ser os fatores internos, que é o interesse genuíno, prazer na execução da tarefa, desejo contínuo de aprender, sentimento de satisfação pessoal. Ou o que te move são os fatores externos, que é o nível salarial e os benefícios, oportunidade de promoção, reconhecimento público ou privado, ou recompensas materiais e bônus. E quando a gente fala de motivação, que a motivação ela tem influência no comportamento humano, né? São vários fatores envolvidos. São as questões psicológicas, o histórico, né, de experiências passadas, o físico, né, que é as questões biológicas, seu nível de energia, bem-estar, o social, que são as relações com as pessoas, o cultural, que são as crenças e valores compartilhados, e o ambiente como um todo. Então, tudo isso tem impacto, né, no nosso comportamento e na nossa motivação. E a ação humana, então, ela é multicausal. A ação humana, a motivação, ela não é um fenômeno isolado, né? E não é unicamente interno. Mesmo que a motivação seja interna, seja unicamente interna, aquilo surgiu pelo ambiente, de alguma forma também, né? Aquilo surgiu pelas experiências que você viveu, pelas coisas que você compartilhou, os lugares que você frequentou. Então, motivação tem a ver com o indivíduo que você é, tem a ver com o que você busca, tem a ver com o que é importante para você, tem a ver com onde você quer chegar. E todos esses fatores aqui influenciam, né, em quem nós somos, né? E dentro da empresa, então, todos esses fatores aqui influenciam no indivíduo e na motivação dele. Não existe um botão único. Não existe assim, eu vou apertar aqui, a minha motivação é salário. Não existe. A minha motivação é reconhecimento. A minha motivação é... Não é um botãozinho que a gente liga e desliga, né? Muitas das vezes, as pessoas podem ter várias motivações. A minha motivação dessa semana pode ser uma, da semana que vem pode ser outra. Então, é muito complexo. E diz que a batalha futura não vai ser só, o nosso material, né, trouxe que a batalha futura não vai ser só por clientes. A nossa batalha futura, enquanto gestores, empresas, líderes, vai ser uma batalha por colaboradores, né? E vai existir aquelas empresas que entenderem melhor sobre as pessoas, entenderem melhor sobre a motivação. Igual eu comentei, hoje a gente está aí num conflito geracional, né? Tem muito sobre memes, sobre isso na internet, que fala do conflito da geração Z com a geração X, enfim. E uma coisa que a gente tem visto é a tendência da nova geração, as pessoas mais novas, né, de buscar cada dia mais qualidade de vida. É importante que as empresas entendam tudo isso. E é aquela questão, né, entender que o sucesso corporativo, ele depende do sucesso pessoal das pessoas, né? Cada jogador sabe que o time ganha se todos ganharem. Então, é essa cultura que tem que trabalhar na empresa. Mesmo que a motivação, todos os aspectos sejam muito individuais, existe todo um coletivo para a empresa prosperar. As pessoas prosperam se a empresa também prosperar, né? Porque a tendência é a empresa trazer retorno para as pessoas. E, como a gente já viu, o ambiente influencia muito. Então, a motivação, ela é definida em 4 ênfases, né? Que a gente também pode chamar de passos, mas em 4 aspectos principais, que são a ativação, direção, intensidade e persistência. Então, o que é ativação? É o estímulo que faz você agir. Que aqui no exemplo que a gente tem, né? Por que alguém decide ficar depois do horário? Porque ele está motivado pela promoção. Ou porque ele está motivado pelo prazer pessoal de cumprir um prazo, né? De vencer um desafio. Então, a ativação é o estímulo, né? A fagulha que faz a pessoa agir. A direção é para onde que ela está indo, de forma consciente ou inconsciente. Consciente, né? Nesse exemplo. Eu estou fazendo hora extras porque eu estou consciente de que eu quero alcançar uma promoção. Então, tem uma direção, consciente. Eu estou fazendo hora extra porque eu estou trabalhando de forma compulsória e isso faz me sentir melhor, mas eu estou comprometendo a minha qualidade de vida e eu estou trabalhando aqui de forma inconsciente, né? Então, às vezes, tem a fagulha da motivação, tem a ativação que a gente comentou, né? Aqui tem essa ativação, mas a pessoa está indo numa direção que, às vezes, ela não está muito consciente, né? Ela não está muito... Está um pouco perdida.
Praticidade é a quantidade de energia que você está despendendo para aquela ação, né? Muita energia, pouca energia, isso tem a ver com o desejo que você tem de alcançar aquilo. Se você tem mais desejo, você vai ter mais intensidade, mais energia, mais esforço. E também tem a ver com os ganhos que você vê naquilo, né? Se você vê que aquilo que você busca vai te trazer um ganho, uma recompensa muito grande, você vai fazer mais esforço, você vai ter mais interesse, você vai ter mais energia para aquilo. Se vai trazer menos resultado, talvez você vai ter uma intensidade menor. Então, tudo isso também influencia no quanto de energia você vai ter para gastar em busca daquilo que você está realizando. E a ênfase 4 é a persistência, né? O tempo que você vai ter aquela motivação. Porque, igual a gente comentou, a motivação ela pode durar uma semana, um mês, um ano, uma vida, né? Depende. E o que está alimentando essa persistência? Né? O indivíduo, né? Os desejos dele, os anseios, vão alimentar ou não essa persistência. O ambiente externo, a empresa, as possibilidades, as oportunidades vão alimentar essa persistência, né? E aí que a gente tem uma observação que mesmo com um forte desejo, né, as condições do ambiente podem fazer com que aquela motivação acabe, né? Às vezes eu estou muito engajado, estou muito interessado, eu quero ser promovido, eu me esforço muito, mas a gente vê que o ambiente não traz essas possibilidades, não traz essas oportunidades. Então, com certeza, a gente não vai ter a persistência. Vai ter a ativação, vai ter a direção, vai ter a intensidade, mas a persistência em algum momento vai acabar. O ambiente tem essa capacidade, né, de influenciar muito na persistência da motivação. Isso aqui é só um resumo do que a gente acabou de dizer, para reforçar, né, o entendimento de vocês. Vocês podem ficar mais à vontade para ver no final, que essa matéria é muito longa, então a gente tem que acelerar para cumprir o nosso prazo. Então, aqui, os pontos principais. A ação e a motivação não é um botão que liga e desliga. Tem vários fatores envolvidos. E é importante a gente identificar o alvo, né, para a gente não ficar perdido, né? E a motivação, ela precisa de manutenção, né? Porque senão ela vai morrer. A motivação no ambiente errado, ela acaba. Então, é muito importante a gente entender sobre isso. Reciprocidade entre indivíduos e organização. Então, o princípio fundamental da reciprocidade. O trabalhador oferece mão de obra, trabalho, esforço, desempenho. A empresa oferece remuneração, segurança, importância. Então, a base dessa interação organizacional é que é uma relação mútua, né? Todas as partes esperam algo da outra parte. E depende da empresa perceber os colaboradores como recursos, né? No sentido de esperar habilidades, execução de tarefas, aplicação, né, dos seus conhecimentos, mas também entender as pessoas como pessoas, né? Que têm expectativas pessoais, valores, sentimentos, necessidades. Então, as pessoas vão investir maior esforço para as empresas que entendem essas questões, que entendem que as pessoas são pessoas, que têm necessidades, que têm sentimentos, que têm expectativas. E existe dentro das empresas as questões que são contrato formal, né, sua ficha de registro, seu contrato de trabalho, que é a sua descrição de cargo, sua carga horária, seu salário, seus benefícios. Mas existe um contrato psicológico que é informal, no que trata de expectativas, de confiança mútua, lealdade, promessas implícitas, oportunidades. Então, existe entre a empresa e entre o colaborador e a empresa o contrato formal, que é tudo muito bem escrito, e as outras questões são informais, né? Igual a gente comentou, expectativas, oportunidades, que não é escrito em lugar nenhum, são as coisas que vão acontecendo no convívio. O contrato formal, então, ele tem uma natureza de documento, coisas definidas, obrigações trabalhistas, e o contrato psicológico, tudo aquilo que não está escrito, mas que existe, né? A gente sabe ali as trocas entre a pessoa e a empresa, as promessas, o sentimento de troca justa, onde eu acho justo o que eu estou oferecendo e o que eu estou recebendo. E o que acontece quando esses contratos são quebrados?
O contrato formal acarreta multas, né, indenizações, processos, não no sentido negativo, né, um simples rescisão de contrato tem ali uma multa, né, contratual e tudo, nada negativo, nem sempre, né. Agora, no contrato psicológico, tem uma questão muito negativa, né, que se esse contrato psicológico de expectativas, de percepções é quebrado, gera, principalmente no colaborador, baixa produtividade, quebra de confiança também por parte da empresa, um desengajamento silencioso, né? Então, tanto a empresa quanto o colaborador no contrato psicológico pode ter uma decepção, né? Podemos dizer assim. E é um efeito cascata, né? Quando uma expectativa é quebrada, gera uma perda de confiança, que gera um baixo engajamento, diminui a motivação e gera uma queda da produtividade, né? Isso falando no sentido colaborador. A empresa também pode passar por isso, né? Uma expectativa quebrada, uma perda de confiança, que resulta ali no desligamento, né? Na maioria das vezes. E o que o indivíduo espera da empresa, então? Um ambiente bom para trabalhar, que oferece qualidade de vida, que oferece boas condições, oportunidade de crescimento, desenvolvimento, suporte, né? Apoio, reconhecimento, liberdade, autonomia. E o que a empresa espera das pessoas? Resultados, metas, comportamento, um bom comportamento, cumprimento do código de conduta, cumprimento das normas, ética, responsabilidade, foco na missão da empresa, aprendizado constante, melhoria contínua. Então, a via de mão dupla. E o colaborador está sempre analisando a empresa nessa relação de reciprocidade. A gente entendeu que as duas partes têm expectativas um sobre o outro, e as duas partes têm obrigação de oferecer e de receber. Tem seus direitos e seus deveres. As duas partes têm que oferecer para que exista reciprocidade. O colaborador, ele tem muita ideia de que ele só tem que receber. De forma alguma, isso é uma regra, tá? Mas existem, né? Enquanto RH, eu já vi muitas pessoas que acham que elas têm só que receber e não tem que oferecer nada em troca, né? Mas falando aqui no sentido, isso é a avaliação da empresa. Falando da avaliação do empregado, principalmente aqui, quanto a essa relação de reciprocidade, a pessoa, ela vai oferecer mais esforço se ela vê que o que ela está recebendo corresponde. Se o que ela está recebendo é até mais do que o que ela está oferecendo. Ninguém vai ficar oferecendo mais para um lugar que não dá nada em troca, para um lugar que não retorna o seu esforço, né? Então, o indivíduo, ele permanece na organização quando ele percebe que as gratificações que ele recebe são compatíveis com a entrega que ele está oferecendo para a empresa. E a empresa, querendo ou não, também só permanece com o empregado se o que ela oferece para o empregado e o que o empregado oferece para ela for justo, né? Se o empregado também não estiver correspondendo, ela também não vai permanecer. E é um sistema social em movimento, né? Isso não é uma coisa pontual, né? Essa reciprocidade não é durante o período de experiência, não é no primeiro ano de contrato, é uma coisa constante, né? Durante toda a relação trabalhista. E agora, falando sobre relacionamentos interpessoais, grupos, comunicação e liderança. Gente, são muitos temas, uma aula só. A gente está tentando aqui abordar os aspectos principais de uma forma bem clara. Então, o comportamento, ele não existe no vácuo corporativo. O que é isso? Não existe forma isolada, né? O comportamento do indivíduo, ele é totalmente moldado pelas suas próprias experiências, mas também pelas pessoas ao seu redor. E, como consequência, a produtividade, a qualidade vai depender dos esforços individuais que geram esforços coletivos. Então, o comportamento ele é uma junção de esforços individuais e coletivos para que se tenha bons resultados. Os indivíduos, né, eles estão sempre ali interagindo entre si dentro da empresa, dependendo uns dos outros, né? E o que acontece? A gente tem que entender o que são grupos e o que são equipes. Um grupo é um conjunto de pessoas, né? Então, tem ali 5 pessoas trabalhando junto, eles são um grupo. Tem ali 10 pessoas que estão estudando junto, são um grupo. Agora, uma equipe é um grupo onde existe uma troca, né? Então, uma equipe é um grupo que tem habilidades de relacionamento mais desenvolvidas. Um grupo não necessariamente é uma equipe, tá? Então, vamos ver as diferenças. O grupo
tem uma interação, né? Eles estão ali trabalhando juntos, mas muitas das vezes é de uma forma mais independente, né? Eles fazem as coisas ali separadas, tem pouca relação interpessoal. Agora, uma equipe, eles trabalham de forma coesa, de uma forma que tem interdependência, tem proximidade, tem vínculo, né? As atividades dependem uns dos outros, trabalham em conjunto. E o ideal é que as empresas tenham equipes, né? Porque a equipe é sinal de bom relacionamento, é sinal de boa convivência. E quando uma equipe se transforma num grupo, um grupo se transforma numa equipe, tem dois fatores principais. A liderança positiva pode contribuir para que um grupo se torne uma equipe, né? Aproximando as pessoas, criando os laços de empatia, de consciência, né? De que o trabalho em equipe gera melhores resultados. Mas um líder também pode adoecer a equipe, pode separar as pessoas, né? Pode excluir membros. Então, o líder tem uma relevância muito grande quando você fala de grupo e equipe. Então, o líder pode transformar um grupo em equipe ou transformar uma equipe em grupo. E também tem as situações, né? Os fatores externos, né? Tanto os fatores do mercado quanto os fatores da empresa. Mas questões, por exemplo, uma nova tecnologia, uma ameaça de competitividade de uma outra empresa que está prejudicando a sua, uma fusão de empresas, uma reestruturação, uma divisão de equipes, tudo isso pode aproximar as pessoas ou fazer com que as pessoas se separem, né? Então, o meio influencia muito na convivência das pessoas. E dentro das empresas, a gente tem os papéis formais e os informais. Então, os formais são aquela pessoa é o gerente, aquele é o supervisor, aquele é o analista, mas tem os papéis informais, por exemplo, aquele funcionário, ele é o mediador. Então, quando tem um conflito, ele consegue chegar lá, conversar com as pessoas, resolver, ele tem uma influência sobre as pessoas, ou ele é aquele muito animado, que sempre chama as pessoas para fazer um happy hour, né, para interagir fora. Então, esses são os papéis informais, onde a pessoa, pelas suas habilidades, pela forma com que ela se comporta, ela ganha títulos, ela ganha rótulos, né? Positivos ou negativos. A gente sabe, né? Que dentro da empresa é assim. E a coesão é o conjunto de força que as pessoas têm para se manterem unidos ou para às vezes, para quebrar a equipe e existir ali muitas separações, muitas panelinhas, né? Então, é importante que o grupo esteja coeso no sentido de pertencimento, no sentido de entender que o trabalho em equipe é importante, no sentido de respeitar as pessoas, né? Então, é importante que tenha ali dentro do grupo fatores que tornam as pessoas, que tenham uma coesão, que criem vínculos para que a equipe não se desfaça, né? Não crie ali rupturas. E na dinâmica de grupo, né, tem 4 pontos aqui elementares, que são a divisão de papéis, a divisão de responsabilidades, que eu falei que pode ser formal ou informal, as normas, né, que podem ser as normas da empresa, que são formais, mas também tem umas regrinhas ali que são informais, por exemplo. Todo mundo tem o hábito de almoçar junto. Aí chega uma pessoa nova da empresa que não quer participar. Como que isso vai ser recebido pelo grupo? Aquela pessoa vai se encaixar ou não? Então, tem umas regrinhas, às vezes, que são informais de convivência. A coesão, que é a força ali que mantém as pessoas, né, unidas, né? Principalmente a satisfação no trabalho consegue manter as pessoas unidas. A insatisfação também une, mas a insatisfação é prejudicial para a empresa. E também a perda do processo, que é o tempo investido para manter aquele grupo unido ou um grupo desunido, né? Então, esses são os principais elementos que a gente trabalha, né, aqui no nosso material com relação a equipes. E existem as regras ocultas, né, que eu até adiantei antes. Quando existe uma regrinha assim, informal no grupo e ela é quebrada, às vezes aquela pessoa pode ser excluída, né? Então, se existe uma pessoa nova na equipe, ele vai ser ali, bom, nem sempre, né? Mas muitas das vezes ele vai ser inserido ali de como que o grupo funciona. Se acontece alguma coisa que a pessoa não participa, não compactua, a pessoa vai ser ali repreendida, punida e banida, no sentido da pessoa ser excluída do grupo, né? Excluída no sentido não de
de suspensão, de advertência, não é medida disciplinar da empresa. É no sentido de ser excluída do grupo, não participar das coisas que acontecem, não ser inserida nas informações, a pessoa ser excluída mesmo, né, deixada de lado. Aqui tem até um exemplo. Às vezes, um funcionário que está precisando muito da questão financeira, precisando muito de dinheiro. Ele deixa de fazer hora extra, por exemplo, né, para ter uma gratificação maior, em troca de participar do churrasco que o resto do grupo está organizando, porque se ele não participar, ele vai ser excluído. Como que o grupo vai ver ele se ele não participar? Então, a gente, enquanto grupo, a gente passa por isso. Nas nossas relações de amizade, a gente passa muito por situações assim, de medo de ser excluído. E no trabalho isso também acontece. Então, os benefícios do desempenho, de um bom desempenho da equipe, né? Eu não vou ler todos aqui, mas as pessoas conseguem tratar as coisas com mais transparência, mais troca de ideia, ajuda a evitar erros, reduz a ansiedade, as pessoas se sentem mais seguras, mais unidas, tem mais respeito às diferenças, né? Tem mais chance de sucesso das atividades. Então, o trabalho em equipe traz muito benefício. E a gente também tem que ter cuidado com a desarmonização da equipe, quando a equipe não funciona tão bem. Porque, por exemplo, às vezes, um bom pensamento, uma boa ideia é abafada porque o grupo não concorda, né? As pessoas tendem a ser menos criativas com medo de como o grupo vai receber as suas ideias, tem medo de se expressar com medo de como o grupo vai reagir. A pessoa começa a ter a sua identidade ali perdida, porque começa a assumir a identidade do grupo, né? Aquele consenso coletivo, você não pode mais ter uma opinião individual. Então, quando a equipe não funciona de forma harmônica, pode causar o prejuízo tanto para o indivíduo, quanto para a equipe, como para a empresa como um todo. Então, aqui são algumas perguntas para a gente fazer um diagnóstico, para ver se a empresa, se o grupo, né, se a equipe está funcionando bem ou se ela está com sinal de que está funcionando mal. Então, por exemplo, a primeira pergunta: as opiniões são ouvidas ou elas são mal recebidas? A equipe facilita a comunicação ou ela fica fazendo panelinha? A equipe consegue atingir as metas claramente, sem supervisão, com comprometimento natural? O conhecimento dos especialistas ou de alguma pessoa é ignorado em favor da opinião da maioria? A equipe demonstra resistência com ideias novas ou externas? As decisões ruins, são mantidas porque o grupo decidiu coletivamente, ninguém quer ceder? Então, isso aqui são perguntas que deve se fazer para saber se a equipe está funcionando bem. E qual que é o nível saudável de uma equipe, né? Quando tem muito sentimento de competição ou ataques pessoais, disputa, isso é uma equipe frágil. Se a equipe se torna tão próxima, a ponto de ser rígida, a ponto de só a opinião do grupo que importa, a opinião individual não importa, isso é uma equipe tóxica. O ideal é o equilíbrio. O ideal é onde as pessoas são ouvidas, elas são respeitadas, ela tem a oportunidade de se expressar, há um aproveitamento da opinião de todo mundo, das habilidades de todo mundo, as pessoas se sentem seguras e menos ansiosas. E a armadilha do consenso obrigatório é isso, quando o grupo só aceita a opinião do grupo, não aceita a opinião individual. Então, às vezes, tem uma ideia melhor, mas o grupo nega essa ideia, rejeita, porque não é o consenso de todo mundo. Fica uma coisa engessada, rígida, que as pessoas se sentem inimidas, com medo, né, de se expressar, perde a criatividade. Então, uma cultura de consenso obrigatório se torna cega, né? Traz muitos riscos. As pessoas se sentem mal, fica uma coisa extremista, as pessoas passam a se sentir sozinhas. E, às vezes, tomam decisões erradas porque tem que respeitar o consenso coletivo. Às vezes, eu, enquanto indivíduo, sozinho, individual, teria uma decisão mais acertada do que a decisão que eu tomo em grupo porque eu quero participar, porque eu quero pertencer, porque eu não quero ser excluído. E o efeito da presença. Em atividades simples, às vezes o grupo ele tem um aspecto positivo, porque um auxilia o outro, colabora, né? Mas às vezes em tarefas mais complexas, a presença das pessoas pode trazer inibição, pode trazer competição, pode trazer menos esforço, porque se eu estou num grupo muito grande,
Eu vou fazer só o básico aqui, não vou me destacar, mas vou passar despercebido. Se eu estou num grupo pequeno, eu vou ser mais observado, então eu vou trabalhar melhor. Então, o efeito das pessoas, da convivência, do grupo, né, exerce muita influência no comportamento das pessoas. Como o grupo atua, o tamanho do grupo, o perfil do grupo, exerce muita influência. E qual que é um antídoto para que esses problemas possam ser evitados, né, no sentido desse consenso obrigatório, esse consenso coletivo, esse pensamento de grupo, né? Como que isso pode ser evitado? Tendo uma diversidade de pessoas. Se você tem pessoas diferentes, seja por questões de idade, de gênero, de etnia, ou seja, pessoas diferentes no sentido de habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, repertórios diferentes, quebra a heterogeneidade, né? É difícil gerir pessoas diferentes, mas traz muito mais inovação, criatividade, ideias. O que é difícil é trabalhar o respeito, porque às vezes uma pessoa não recebe bem alguém que é diferente, não recebe bem uma ideia que é diferente da sua, pode ter uma resistência. Mas se a gente está pensando na saúde da empresa, na inovação da empresa, no crescimento da empresa, a diversidade é muito importante. Porque esse negócio a gente comentou, cria-se panelinha, cria um grupo que não aceita receber pessoas de fora, cria um grupo que não aceita opinião diferente da deles, então a diversidade traz esses benefícios. E existem diversos grupos de trabalho, né, que citam os grupos autônomos, círculos de qualidade e a criação de equipes, né, no qual não são só esses, mas aqui são algumas intervenções que o material trouxe, onde cita aqui modelos de equipe que trabalham de forma mais individual, mais autônoma, né, com foco em um determinado fator, com foco em outro fator. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, porque a gente está chegando aqui no nosso horário. E o que é o ápice da performance da equipe, né? O que é, então, o modelo ideal de desempenho? É quando o grupo sabe o que tem que fazer, como fazer e aonde chegar. Então, cada um tem a sua individualidade, mas todos sabem que trabalham em prol de uma coisa comum, né? Que tem que contribuir para uma coisa em comum. Então, aqui tem a metáfora do futebol. Um jogador pode querer vencer pelo bônus financeiro, né? Igual um funcionário, ele quer trabalhar para receber o salário. Ou um jogador pode querer vencer para superar um rival. Mas as suas motivações, as motivações pessoais de cada pessoa são diferentes, né? Eu posso estar jogando bola, né? Aqui na metáfora do jogador. Posso estar jogando bola porque eu gosto, porque eu quero o salário, porque eu quero status, porque eu quero vencer aquele time rival. Eu sou brasileiro, eu quero vencer a Argentina. Cada um tem a sua motivação pessoal. Mas todos compartilham do mesmo objetivo, que é vencer o jogo, que é marcar mais gols, que é ter a melhor tática, né? Então, mesmo que cada pessoa tenha a sua individualidade, individualidade de motivação, individualidade de habilidade, individualidade de conhecimento, compartilham um objetivo único, né? E todos caminham para aquele mesmo objetivo. Então, a equipe que compartilha do mesmo modelo de pensamento, né, tende a ter menos conflitos, né? Porque mesmo tendo individualidade, todos sabem que precisam trabalhar juntos para atingir um objetivo que é comum para todos, e ajuda a diminuir também os erros, né, ali da condução da equipe. Então, a jornada do desempenho organizacional, ela começa num indivíduo, né? O indivíduo que, a gente comentou, tem o filtro pessoal, traz sua bagagem para dentro da empresa, tem a sua motivação, tem a sua expectativa com a empresa, tem a sua análise da reciprocidade, e ele é inserido num grupo onde o meio influencia totalmente sobre ele, onde a cultura da empresa influencia, a forma como o grupo trabalha influencia, o mercado influencia, a liderança que atua sobre esse indivíduo, sobre esse grupo, influencia. O indivíduo faz ter a formação da equipe, né? Que a gente viu que grupos são indivíduos simplesmente trabalhando juntos, e a equipe são indivíduos que trabalham de forma unida, né, em prol de algo em comum. E quando um líder consegue formar uma equipe coesa, que compartilha do mesmo propósito, que respeita as diferenças, um líder que sabe trabalhar a motivação, um líder que sabe entender sobre
a perspectiva de cada funcionário, o que cada um espera. Ele consegue desenvolver ali uma equipe de alta performance. Então, a gente está falando aqui de grupos, né? Uma empresa de alta performance é feita de grupos de alta performance, é feita de equipes de alta performance. A gente não tem que esperar que uma pessoa consiga conduzir 200 colaboradores, mas um líder vai ter alguém abaixo dele, que vai ter alguém abaixo dele, que vai ter uma equipe menor, né? Então, o encarregado tem ali 10, 20, 30 funcionários, que responde para um coordenador, que responde para um gerente, que responde para um diretor. Então, o líder, o gestor, ele tem que trabalhar ali dentro da sua equipe, dentro das possibilidades da sua equipe, dentro das possibilidades da empresa, para que aqueles indivíduos consigam entregar cada vez mais, entendendo todos esses aspectos de comportamento que a gente comentou aqui. Tudo isso é tão importante porque a empresa é feita de pessoas. E as pessoas são feitas de indivíduos que trazem sua bagagem, como a gente comentou, e indivíduos que constroem relação com o meio. Então, as relações entre as pessoas são muito importantes dentro da organização. Então, a nossa matéria é essa, o nosso horário terminou. Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. Não é uma matéria simples, o material é bem extenso, né? Tem até alguns conceitos iniciais do material que eu espero que vocês leiam na apostila, tá? Porque o slide aqui realmente ele focou nos aspectos mais importantes que eu considero que são necessários para o aprendizado de vocês. Então, a gente vai compartilhar, tá bom? Desejo para todos, né, uma boa noite. Aqui agora é boa noite, não sei que hora vocês vão assistir, mas nos vemos até a próxima aula.